Bem-vindos à nossa última aula, a aula de número 7, onde a gente vai falar um pouquinho de aceitação internacional dessa tecnologia. A gente percorreu até agora um longo caminho aqui, desde a teoria até a parte prática da coisa. Observamos desde o funcionamento da tecnologia até como ela é montada dentro do equipamento, opções de equipamentos e aplicação prática com alguns cases de sucesso. E mostrei também para vocês algumas áreas da indústria que já estão utilizando de forma recorrente. Tá? Então agora a gente chega na nossa última parte, nossa última aula, onde a gente vai falar um pouco da parte internacional da coisa, né? Até então a gente conversa muito sobre aplicação prática, mas será que isso é visto por órgãos reguladores? Será que como isso é visto por certificadores internacionais? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso para que você que talvez trabalha numa empresa, numa indústria farmacêutica, ou trabalha numa indústria que precisa seguir algumas regulamentações internacionais, talvez você esteja um pouco preocupado no nível de aceitação, porque às vezes você é obrigado a utilizar uma metodologia específica e você quer entender até que ponto isso pode ser utilizado. Então hoje a gente vai ver um pouquinho do que a gente tem já bem divulgado, bem fundamentado, para que você possa avaliar internamente e ver se é uma boa decisão ou uma boa possibilidade a utilização dessa tecnologia para a tua realidade, tá bom? Vamos começar? Vamos lá então. Onde que é aceito? Tá? Essa é a primeira pergunta, né, que quem trabalha com empresas que são muito reguladas tendem a fazer. Primeira coisa, a gente tem que falar de farmacopeia, né? Para você que não está talvez tão não interage muito com a farmacopeia ou você não está muito a par do que se trata, as farmacopeias são as coisas que garantem, né, são as estruturas, as documentações que garantem a segurança de toda a parte medicamentosa que existe. Você tem farmacopeia nos Estados Unidos, que é muito conhecida, a USP, você tem a farmacopeia europeia, você tem a farmacopeia japonesa, você tem a farmacopeia brasileira também, que está na 6ª edição agora. Então, essa farmacopeia, o que ela diz? Ela simplesmente é um compêndio, uma bíblia de metodologias, de métodos, de parâmetros que precisam ser seguidos para garantir a segurança dos medicamentos e a segurança dos princípios ativos, o que precisa ser avaliado, como precisa ser avaliado e por aí vai. Então, quando a gente vai olhar para NIR especificamente, se você tem isso contido numa farmacopeia, muito provavelmente você tem já uma boa base de defesa ou uma boa base para você poder se garantir na utilização desse equipamento e dessa tecnologia. Tá? Então aqui que eu coloquei para vocês 3 bullet points aqui, 3 pontos para a gente poder em conjunto refletir. Especificações e métodos de teste. Deixa eu botar só a caneta aqui que eu acho que fica um pouco melhor. Especificações e métodos de teste para ingredientes ativos e recipientes comumente usados são monografados detalhadamente em farmacopeias nacionais em mais de 38 estados, de acordo com a Organização Mundial de Saúde da OMS. Então, ou seja, você já tem monografado de forma muito detalhada em uma série de estados diferentes, estados, entenda-se como países, a utilização dessa técnica para algum fim de grau farmacêutico. Olha que interessante. Então, não estamos falando de uma técnica tão boba assim, certo? O NIR emergiu como uma poderosa ferramenta para análise de produtos farmacêuticos, incluindo na avaliação qualitativa e quantitativa de ingredientes. Então, se você tinha alguma dúvida, sim, você pode utilizar o equipamento. Talvez não para todas as medidas, todas as avaliações que você precisa fazer de liberação, mas algumas delas certamente vão poder te ajudar. Tá? Então, aditivos, a parte quantitativa de ingredientes, conteúdo de água, tudo isso você consegue ir trocando e passando de métodos primários que às vezes são laborosos e custosos para métodos mais rápidos. Tá? Além disso, você pode ser utilizado para avaliação de propriedades físicas, né, para controlar o processo de fabricação. A gente chegou a comentar até um pouco sobre a questão de propriedades físicas. Normalmente a propriedade física ela é muito vista na questão espectral, né, ela é um reflexo direto, é um espelho. Dependendo de como a tua amostra é ou está, ela vai refletir uma forma diferente
no espectro, porque ela vai interagir com a luz de forma diferente. Então, isso também pode ser utilizado como um parâmetro para você fazer uma identificação física. Então, como assim física, Nicolas? Como é que você garante, por exemplo, uma mistura de ingredientes? Tá? É algo que não é muito quantitativo, né? A gente tende a ir mais para o lado qualitativo da coisa. Você pode ter alguns pontos chaves ali, alguns parâmetros que você utiliza como parâmetro crítico para garantir que está homogêneo, mas você pode, de uma forma qualitativa, garantir isso. Você coloca unir acoplado, conforme a mistura vai sendo realizada, você vai tendo essa variação espectral até que ela tende a ficar cada vez variando menos, 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 ou seja, você chegou provavelmente no platô e você tem uma mistura homogênea. Tá? Então, sim, você pode utilizar essa técnica não somente para análises qualitativas assim de identificação ou quantitativas, mas sim como propriedades físicas para controlar um processo, uma fase do processo que você tenha na indústria farmacêutica ou outras indústrias também. Tá? Como método de teste secundário, o NIR ele já aparece, olha que interessante, na farmacopeia europeia, na 2.2.40, na japonesa, JP, e na US Pharmacopeia, que é a farmacopeia americana, na versão 11.19. Então, assim, todas essas farmacopeias, que eu acho que para entrar nela é o mais complicado, a partir do momento que se está dentro da farmacopeia, você tem uma tranquilidade maior de que é uma técnica muito bem divulgada, difundida e avaliada pelos melhores dos melhores. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da divulgação de métodos do NIR, né? NIR aqui é o NIR Systems, né? O Asset Systems, por citações em normas. Então, você que segue algumas normas, né? Segue ISO, ASTM, enfim, todas essas normas internacionais que são os guidelines para a gente poder atuar muitas vezes dependendo do campo da indústria, elas também precisam estar vindo alinhadas com a tecnologia, porque senão você começa a ter um dispareamento entre o que você pode fazer, o que a norma diz, a farmacopeia aceita, mas a norma não, enfim, você começa a ter alguns embargos aí regulatórios, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, o que a gente tem de informação? A gente tem que todos os anos, né, várias dezenas de milhões de análises de NIR, elas são realizadas na indústria farmacêutica e laboratórios petroquímicos e de polímeros. Eu acho que as três são as maiores fabricantes de dados, tá, para NIR. É óbvio que ela é utilizada no ramo alimentar, em uma série de outras questões, mas esses três ramos têm um volume muito violento de amostras. Então eles conseguem gerar um volume muito grande e como eles estão num grau de seguridade, um grau de controle muito elevado, isso se torna cada vez mais relevante os dados vindo dessas áreas em específico. Tá? O potencial do antigo gigante adormecido, né, que o NIR veio desde muito lá de trás, passa a ser visto como que ainda está longe de ser esgotado. Muito pelo contrário, na verdade ele vem evoluindo, vem se desenvolvendo com o tempo cada vez mais. Tá? Quanto mais o NIR encontra o seu caminho nos padrões internacionais, ou seja, quanto mais ele aparece nas normas internacionais ou citados por artigos científicos, por pessoas que estão nesse mercado há muito tempo, mais a força essa ferramenta passa a ter, né, passa a emergir como uma possibilidade ou como uma alternativa, muitas vezes, para alguns ramos da indústria. Tá? Agora eu queria compartilhar com vocês um quadro onde você tem citações diretas da utilização desse equipamento. Então você tem o ASTM D6122, onde o título é Prática Padrão para Validação do Desempenho do Infravermelho Multivariado Online, at-line e Laboratorial, Sistemas Analisadores Baseados em Espectrofotômetro. Tá? Isso aí entra na indústria de instrumentação, é um ASTM, é uma norma internacional, então você pode citá-la se for o caso. Tá? O ASTM é 1655, onde fala sobre práticas padrão para análise quantitativa multivariada por infravermelho, né, que aí é muito do que a gente já falou. Ele entra como uma categoria geral, então é um ASTM que você pode utilizar com certa tranquilidade para te dar base no que você está falando. Você tem a ISO
11151, que fala sobre lasers e equipamentos relacionados a laser, né? Então, componente óptico padrão, a parte 1 dessa ISO fala sobre componentes para o UV visível, faixas espectrais do infravermelho próximo, e ela também está categorizada como instrumentação, tá? E aí você tem duas ISOs para finalizar. A ISO TS 10868, que fala sobre nanotecnologia, está inclusive dentro do ramo da tecnologia aqui, onde você tem a caracterização de carbono de parede única, nanotubos utilizando ultravioleta visível e infravermelho próximo a UV-Vis, espectroscopia de absorção. Tá? Bom, dando continuidade, então a gente tem aqui, como a última ISO sendo citada ou sendo colocada a unir como opção, você tem a ISO 15063, onde você tem aqui a parte de plásticos, então está dentro da indústria de polímeros, plásticos, polióis para uso na produção de poliuretanos, determinação do número de hidroxila por espectroscopia NIR. Então aqui você também tem uma ISO já onde especifica a utilização desse equipamento. Tá? Então vamos para o próximo slide aqui, que a gente vai entender o seguinte: onde que é aceito então de forma já mais, como é que eu posso dizer, conceitual, tá? Indústria farmacêutica, tá? Aonde que ela é utilizada? Aplicações utilizando a inspeção de recebimento de recipientes, tá? Ingredientes farmacêuticos ativos, ou API, que é uma sigla do inglês. Uniformidade de mistura, como eu comentei, questão de fazer a mistura e vendo essa variação espectral. Né? Granulação, secagem, revestimento e análise de tamanho de partícula, tudo isso são parâmetros que você pode e deve utilizar a UNIR como um facilitador da sua vida aí no dia a dia. Tá? Além disso, é utilizado como uma ferramenta inestimável para detecção de medicamentos falsos, né? Determinação de teor de água e solvente residual. Aqui eu volto, em algumas aulas a gente até comentou sobre a questão de adulteração de leite. Né? A gente comentou um pouco sobre isso na aula 4, se eu não me engano. E aqui é mais um exemplo do mesmo princípio. Né? Como você tem uma avaliação espectral, né, muito fidedigna, e você tem o que a gente chama de fingerprint, né, você tem essa impressão digital da tua amostra, fica muito fácil, claro, entre muitas aspas aqui, você identificar medicamentos falsos. Tá? Você começa a ver uma diferença espectral quando você tem uma base de dados de produtos bons, e quando você tem qualquer tipo de variação disso, você vai ser um espectro que vai te chamar a atenção, o equipamento vai levantar o braço para você, ele vai te dar um alerta e você pode fazer uma avaliação um pouco mais profunda para descobrir a causa raiz, entender o que tem de diferente nesse material e talvez identificar de fato uma falsificação. Tá? Muito importante a tecnologia para esse princípio também. O NIR ele é descrito na farmacopeia europeia, japonesa e na farmacopeia americana, como a gente comentou no slide anterior. E aqui você tem um uso que a gente comentou um pouco só por alto, que é a indústria petroquímica, que faz um uso agressivo desta tecnologia já há bastante tempo. Tá? Então você tem aqui monitoramento de processo de mistura, né? De novo, mesmo princípio da farmacêutica, com a mistura de pós, misturas de conteúdo ali. Você tem análise de teor de água, densidade, viscosidade, teor de aditivo e número de hidroxila, tá? Que pode ser medido em menos de um minuto, né? Aquela análise que a gente fala multivariada, multiparâmetro. Então você fazendo um bom trabalho, você consegue trazer isso tudo de uma forma uma forma automatizada. Você tem parâmetros de gasolina medidos como octanagem, octanagem de pesquisa de cobertura NIR, que segue esse ASTM D2699, octanagem do motor, que serve uma monografia ASTM D2700, você tem número de octanas da estrada, o REDON, né? Você tem porcentagem de volume, mole percentagem de componentes individuais como parafinos ou parafina aromático, naftaleno, felina, piano. Então, assim, a quantidade de utilizações já na prática elas são enormes. Então,
qual que é a ideia aqui? É mostrar um pouco da aceitação de duas indústrias muito pesadas, né, muito fortes no campo, no mercado de trabalho. Então, se você por acaso tem dúvida, ou estava ainda em dúvida, de que se você pode ou não utilizar, se guia pelos gigantes. Os gigantes já estão utilizando. Então, se você mesmo ainda não sendo uma empresa muito grande, ou não tendo uma relevância muito alta, mas você tem volume, você pode utilizar também da tecnologia. Tá? Parâmetros de diesel comuns medidos por NIM incluem gravidade específica, viscosidade, ponto de fulgor, ponto de congelamento, de obstrução de filtro, ponto de fluidez, ponto de névoa. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades aqui já sendo muito bem utilizadas com certa tranquilidade. Então, eu finalizo aqui a nossa aula. Essa é uma aula um pouquinho mais curta, porque é uma aula só de apresentação do que pode, da onde está sendo aceito, da onde está sendo utilizado de fato e com base em normas e monografias internacionais. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido e compreendido o potencial dessa técnica. Tá? Eu queria muito que vocês, ao final do curso, vocês parassem, refletissem e pensassem, porque aqui é muito mais do que um curso só de tecnologia, tá? É um curso de abertura de mente, de pensar fora da caixa, é um curso onde eu espero que vocês possam ter uma visão mais sistêmica, uma visão mais macro da empresa que vocês trabalham e da possibilidade de você fazer a diferença, tá? A gente muito se fala de buscar inovação, de procurar inovação, isso é uma inovação, mas a inovação mais importante que existe é, em vez de você buscar a inovação, você se tornar a inovação. Então, não procure por isso. Seja a inovação que você tanto procura, trazendo novidades, trazendo informações, mostrando que você atua de uma forma com a cabeça muito mais aberta do que simplesmente fazer uma análise ou estar na sua rotina. Tá? Pense fora da caixa. Esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui, depois de todas essas 7 aulas. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, que vocês tenham gostado bastante do conteúdo e que isso de alguma forma te ajude a tomar uma decisão assertiva ou te ajude a tomar uma decisão estratégica que ajude o teu negócio, ajude a tua carreira, ajude a tua área a ser mais produtiva, a fazer mais com menos, a reduzir custo e a ter resultados ainda melhores. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Espero de novo que vocês tenham gostado bastante e eu vejo vocês num próximo curso da Duotech Analytical Solutions. Um abraço e fiquem com Deus.